Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 32 minutos. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje dia 15 de maio de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Também outra opção é você baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você procura pela FM 95.9 no coração do Vale. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que anda a sua saúde digestiva? Pois é, o Dia Mundial da Saúde Digestiva, anualmente celebrado em 29 de maio, foi idealizado pela Organização Mundial de Gastroenterologia com o objetivo de esclarecer o público geral a respeito de temas dessa área médica. A conscientização é fundamentada pela oferta de eventos, atividades e materiais que promovam a educação em saúde para um estilo de vida saudável. Para garantir a saúde de seu sistema digestivo e qualidade de vida, garantindo por suas diversas funções, é preciso, claro, adotar alguns hábitos. Por isso, é tão importante cuidar do sistema digestivo para que ele possa cuidar de você. Afinal, a saúde digestiva é diretamente afetada pelos alimentos que você come e pelo seu estilo de vida. E hoje, no programa Abre Aspas, este será o nosso tema, saúde digestiva. E você, tem alguma dúvida? Eu te convido a participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua pergunta. Teremos aqui 2 convidados especialistas nesse assunto para te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e Serra. Fernanda Lima chega para contar pra gente. Aliás, Fernanda, hoje pela manhã foi difícil, hein? Foi difícil para sair da cama, temperaturas mais baixas, bastante neblina, um frio para cada um. E aí, conta pra gente qual que é a previsão para hoje. Boa tarde, Fer. Olá, Vanessa, boa tarde para você e para todos os ouvintes do Abre Aspas. Verdade mesmo, viu, Vanessa? A semana começou bem gelada na região e deu até para tirar um agasalho do guarda-roupa. Então vamos destacar o que os meteorologistas prevêem para hoje. Começando pelo Vale do Paraíba, onde o dia começou com bastante nevoeiro, mas agora à tarde o sol pode aparecer mesmo que entre nuvens. Não tem chance de chuva na região para hoje. Mínima de 10 e máxima de 24 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, na Serra da Mantiqueira, a previsão indica que a segunda-feira deve ser de sol entre algumas nuvens e sem chances de chuva. No litoral, máxima de 25 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra, o dia é bem gelado, mínima de 5 e máxima não deve passar dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas.
Obrigada, Fernanda, pelas informações. Então vamos preparar o agasalho, né? Você está dizendo aí que o sol vai ser só para enganar a gente, daqui a pouquinho a temperatura cai de novo. Vamos seguir aí firmes, cuidando da saúde e da imunidade nos próximos dias. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Walter Miyamoto, ele que, como eu brinquei aqui, já é de casa, ele que é coloproctologista, e também o Dr. Rogério Mariotto, ele que é gastrocirurgião e cirurgião bariátrico, hoje gentilmente participam conosco. Começar aqui conversando com o Dr. Rogério Mariotto. Doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Canção Nova, primeira vez aqui conosco. Sinta-se em casa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigado vocês pelo convite. Uma honra, um prazer estar ao lado ainda do Dr. Walter, meu amigo, pessoal, parceiro. E estamos aqui muito felizes. Falar de saúde é sempre muito importante, sim, né, doutor? Com certeza. Doutor Walter, seja bem-vindo mais uma vez, senhor que já é de casa. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado de novo, Vanessa, pelo convite. Espero que a gente consiga responder bastante perguntas sobre a saúde do aparelho digestivo hoje. Com certeza. E você, claro, pode participar conosco pelo 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua pergunta pra gente aqui sobre a saúde digestiva. E como eu disse, né, a gente pensa muito nessa questão da saúde digestiva só quando alguma coisa não vai bem, né? A gente até brinca quando aquela comida sobe, aí você fala assim, epa, tô lembrando da comida que eu comi. Doutor Rogério, como é que anda, né, até dentro da experiência do senhor, que é gastrocirurgião, também cirurgião bariátrico, como é que anda a saúde digestiva do povo brasileiro? As pessoas estão tendo mais problema ou estão mais atentas? Enfim, dentro da sua experiência, o que o senhor nos traz aí de informação? Isso é até engraçado lembrar um pouquinho, que é uma brincadeira que eu sempre faço com os pacientes no consultório e cordialmente, gentilmente os cumprimento e pergunto, tudo bem, bem-vindo, como é que você tá? E geralmente a resposta não é muito agradável. Doutor, se eu estivesse bem, não estaria por aqui. Não teria procurado. Não seria. Então vamos lá, o que aconteceu? Geralmente é o estômago, o intestino que não vai bem. No geral, hoje é uma das maiores queixas da população no geral, a procura pelo médico, pela saúde do aparelho digestivo. É o estômago que não está legal, que está com queimação, é o intestino que não está funcionando direito, ora solta demais, ora prende um pouco. No geral, a população, graças a Deus, está um pouco mais esclarecida, está buscando ali, entendendo alguns sinais de alarme, de alerta, e tem procurado pela gente sim. E é tão importante, né? Nós estamos no mês de maio aí, a qual a gente tem uma data para lembrar e reforçar a importância dessa atenção, né? Porque não é o médico que vai atrás do paciente, é o paciente que precisa buscá-los, né? E por isso é tão importante a gente ficar atento aos sinais, né? E quando algo não vai bem, doutor Rogério, doutor Walter, fica à vontade aí para responder. O corpo da gente, ele dá sinal, no caso da saúde digestiva, ele dá um alerta ali, dá uma dorzinha aqui, que às vezes a gente acha, né? Dói o peito, por exemplo, a gente acha que está infartando, mas às vezes é alguma coisa do sistema digestivo, tem esses alertas, o corpo, ele faz essa função também? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o nosso corpo, ele tem mecanismos de defesa e sinais. Então a gente, por exemplo, a gente consegue separar o nosso aparelho digestivo em alto e baixo. O aparelho digestivo baixo, que a gente fala do intestino, ele tem um eixo cérebro-intestinal, que é o caminho natural nosso. Então ele sempre vai dizer alguma coisa para nós, sim. Se ele está estufando, ele quer dizer que você não está muito bem, pode estar ansioso. E no estômago normalmente começa a dar problemas até de queimação, né, Rogério? Acho que isso é o que mais a gente ouve, né? É a famosa gastrite nervosa, né? Ah, olha só. O pessoal tanto adora falar, é tão famosa. Ah, doutor, eu tô com uma úlcera atacada, tô com o meu estômago tá atacado. E exatamente isso que o Dr. Walter falou, é o famoso eixo intestino-cérebro, que é uma via, na verdade, de mão dupla, de vai e volta, de rápida interação. Então tudo que está de errado, até lá na cabeça, neurológico, psicossomático, reflete o nosso aparelho digestivo e o contrário verdadeiro também. Então é importante a gente sempre pensar, né, quando a gente fala de saúde digestiva, que tem uma ligação, não tem como, né? Como o senhor comentou, a gastrite nervosa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa. É pensar exatamente, nossa, mas uma gastrite nervosa, foi porque eu fiquei nervosa? Às vezes a gente acha que o que a gente está sentindo não tem relação, mas o nosso corpo, o Dr. Walter sempre comenta aqui, existe uma relação entre tudo, né? E a gente não pode ficar deixando passar por despercebido isso, né? Jamais. Brincadeira à parte,
parte, essa gastrite nervosa não existe. Não é? Oh, meu Deus do céu, como assim não existe? É uma entidade já deu gastrite. Famosa, bem conhecida e popularmente falada. O que acontece é que nos estados nervosos existe uma maior secreção de hormônios no nosso corpo, principalmente cortisol, entre outros, que causam estresse, causam aquela dorzinha do estômago. Mas eles não são capazes de causar uma gastrite propriamente dita. A gastrite, no geral, é uma somatória de fatores: alimentação inadequada, estresse, falta de dormir, excesso de outros hormônios, no geral. Olha só, gente, então não adianta mais agora chegar pro chefe e falar, olha, tô com gastrite nervosa. Acabou, hoje a gente atrapalhou todo mundo. Tá As desculpas. Já era, Daniel, não dá mais conta. Não, mas você vê como é interessante essa questão da dor que você comentou. A gente tem pessoas que têm tanta dor de estômago mesmo, que a gente fala, que ela é incluída num protocolo de dor torácica, para vocês terem ideia. Então não tem nada a ver com barriga, mas se você eventualmente tiver uma dor meio no peito, assim, e ela não for característica, muitas vezes não é considerada um infarto. Pode ser alguma dor de estômago que está alterando lá em cima com gases ou alguma coisa assim. E isso entra no protocolo de dor torácica, de tão forte que é, para você ter ideia. Então a gente até pensa se é infarto ou não, e muitas vezes é gás. Eu já passei por uma crise assim, que eu tava ali com uma dor, parecia que eu tava infartando. Falei, e agora não tem jeito mais não. E era realmente problema intestinal. E às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa boba, né? Uma coisa insignificante. Como é importante. Agora, quando a gente fala da questão da saúde digestiva, quais são os principais órgãos aí dentro desse roteiro aí da saúde digestiva, doutor? Bom, começando a falar de cima, que é mais a minha área. O senhor fala da parte de cima e a parte de baixo. Eu volto a terminar aqui a parte de baixo. A gente trata literalmente da boca até o ânus. Da boca já? Da boca até o ânus, faz parte do nosso trato digestivo. Bacana. Então, da boca, o orofaringe, que a gente fala, que é a primeira passagem do alimento, o esôfago, que é um tubo que transfere o alimento da boca até o estômago propriamente dito, e aí o começo do intestino, que a gente passa pelo intestino fino até o grosso, passando por outros órgãos que vão manejar muito a nossa fisiologia digestiva, como fígado, pâncreas e até baço, entre outros. E o Dr. Walter pode finalizar. A gente costuma falar que o trato gastrointestinal, ele é como se fosse uma estrada, né? Então é o caminho que a sua comida vai percorrer até, digamos assim, sair no vaso. Sim. Então entrou na boca, ele vai começar a digestão, passa por um corredor que é o esôfago, que é um órgão de passagem, e no estômago começa a digestão em geral com todas essas enzimas que ele comentou. E por fim, no intestino fino, que a gente tem uns 4 metros de intestino, mais 1,20 m de intestino grosso, é onde a gente faz a absorção dos nutrientes. Então acaba que a gente consegue separar assim, a comida entra, ela é digerida, e aí algumas coisas são absorvidas, outras são excretadas e aí vai pro vaso. E que interessante, chegou uma participação pra gente aqui. Olá, boa tarde. Me chamo Simone, sou de São José dos Campos. Gosto muito quando o Dr. Walter está aí, olha só. Com ele aprendi a dar mais valor e também olhar com mais carinho quando a gente pensa na questão intestinal. Depois de uma entrevista com ele, comecei a olhar para o sanitário depois de ir ao banheiro e descobri que estou com um problema sério no intestino. Obrigada, Dr. Walter, por todos os esclarecimentos. Isso é muito importante. Não é apenas brincadeira minha, gente, falar sobre idas ao banheiro, mas também é questão de saúde e de prevenção. Olha que bonito isso, é um testemunho para o senhor ver, né? Porque a gente até brinca aqui, doutor Rogério, que muitas vezes as pessoas têm vergonha e é um mito falar sobre a questão intestinal, né? Aí pensa no estômago também, falar sobre arroto, imagina falar sobre isso, e são coisas que todo mundo está sujeito a ter, né? Eu agradeço aí, viu, Simone? Gosto muito de vir aqui também e participar com vocês. E aproveito até para dar os parabéns para todas as mamães, né? Pelo Dia das Mães. E a gente realmente vê que cada dia mais, se a gente consegue melhorar a qualidade do trato intestinal, gastrointestinal, a gente tem uma qualidade de vida e até de melhora de
performance do trabalho financeiro, a gente vê que tudo começa a andar mais automático e melhor, né? Sem dúvida. Agora, doutor Rogério, vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas aí, né, da questão do estômago, dessa saúde digestiva. Má digestão. Eu tô usando, claro, os termos populares aqui que a gente usa no dia a dia. Nossa, acho que comi alguma coisa que não fez muito bem, não. Tô com a má digestão aqui, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, o que isso significa? Isso realmente, agora eu vou perguntar assim, isso realmente existe? Sim, com certeza existe. E é uma das principais queixas que chegam pra gente no consultório. Até no consultório do Walter, que trabalha mais com a parte de baixo, também chega bastante para ele. E isso vai desde coisas muito simples até erros alimentares bobos por falta de deglutição. Lembrar que a nossa digestão, como o Dr. Walter mesmo explicou, começa na boca, com a mastigação, com a entrega do alimento redondinho, literalmente mastigadinho para o estômago. Então, a comida em excesso, a falta de mastigação, a falta dessa mistura do alimento com as enzimas que já acontecem na boca, desde a problemas mais complexos como alergias alimentares, intolerâncias alimentares, que são coisas diferentes, passando por até distúrbios mais complexos como distúrbios da microbiota intestinal. Podem levar o paciente a ter essa má digestão, que é o famoso fica ruminando, fica conversando com a comida o dia inteiro. Nossa, acabei de comentar isso com as meninas ali na redação. Pimentão, pra mim, é uma coisa que me faz lembrar o dia inteiro. Exatamente. E aí você fica lá o dia inteiro tentando fazer aquela digestão, fica mal, daí pode dar dor de cabeça, pode ter outros sintomas associados. Pode. Olha só. É o famoso eixo intestino-cérebro. Então, coisas que não estão legais ali podem repercutir, por exemplo, na cabeça, uma dor de cabeça, uma tontura, uma náusea, entre outras coisas. E tem tratamento. A gente precisa identificar de onde vem esse foco, identificar erros alimentares, alergias, intolerâncias, e a gente consegue, sim, com certeza, remanejar isso para o paciente. Eu ouvi um termo bem bacana da minha nutricionista, né? Até mandar um abraço para ela, que é a Ana Carolina Jung. Ela falava assim, né? A questão da mastigação que o senhor comentou. É algo que hoje a gente usa como sempre a desculpa, a correria do dia a dia, né? Eu só tenho esse tempo para comer e tem que ser do jeito que dá. Ela falava assim, o estômago não tem dente. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, gente, o estômago... É verdade. E a gente acha, às vezes, que a nossa função é só engolir e lá o estômago faz a função de mastigar. E não é assim, né? Ele é banguelo, né? É impressionante, porque se a gente levasse isso em consideração, os estudos mostram que se a gente come mais devagar, come no tempo adequado que o nosso estômago precisa, só fazendo um adendo, o cérebro demora quase 20 minutos para entender que o estômago está cheio. 20 minutos? Então, se você come um boi em 5 minutos, você vai conseguir comer, mas depois você vai ficar passando mal fazendo a digestão. Se a gente come devagar, a gente come bem menos. Os estudos mostram isso, que a gente consegue comer até 25%, 30% menos por refeição com a mesma saciedade e o mesmo benefício. Então a gente conseguiria, teoricamente, ter uma alimentação mais saudável, mas o problema é nosso, a gente come com os olhos. A gente vai no restaurante e enche aquele pratão pegando todas as misturas e possíveis imaginárias e vai comendo, enquanto que se a gente preparasse... Mexendo no celular ali, exatamente, né? Esse problema é a interferência externa. Sim. Computador, trabalho, nossa falta de tempo. Então, enquanto a gente está comendo, é sinônimo de trabalho. Não é mais sinônimo de alimentação. É sinônimo de trabalho. O trabalho nosso está sempre em primeiro lugar, comendo, trabalhando, reunião, trabalhando. É tudo isso e a gente perde essa real alimentação, digamos assim. Essa é uma questão de velocidade mesmo, né? Eu acho que algumas coisas são importantes, né? Nessa nossa nova geração que nós estamos vivendo agora. Nessa época, né? Por exemplo, comentaram sobre dor de cabeça e... Comentaram não, o Rogério comentou sobre dor de cabeça e o estômago. Muitas pessoas têm enxaqueca e nem sabem que o gatilho é o estômago, né? Então, alguns alimentos dão enxaqueca. E no caso específico do intestino, a gente tem até uma doença que se chama inércia colônica, que é uma velocidade lenta. Basicamente é uma pessoa que não consegue ter uma velocidade boa, fica estufando o tempo inteiro, porque não consegue levar adiante todo o bolo fecal que já tinha vindo de antes, né? E isso muitas vezes é até cirúrgico. Para tratar a gente tem que operar mesmo, né?
E outras questões mais nossas do dia a dia que a gente tem visto que realmente pessoas que têm muita ansiedade têm comido muito mais rápido, né? Isso atrapalha, maior quantidade também, maior quantidade. Então, até que se chegue o estímulo no cérebro para avisar que já está cheio o estômago, demora, né? Por isso o que o Rogério comentou, né? É interessante sempre a gente comer devagar para dar tempo da mensagem chegar no cérebro e falar, ó, já está cheio, estamos bem aqui. Nossa, é bem interessante a gente pensar nisso, porque realmente o Dr. Rogério foi muito certeiro naquilo que ele disse, né? Que às vezes aquele horário de almoço que você tem hoje em dia não é mais colocado, né, como algo prioritário. E aí a gente pega não só o horário de almoço do trabalho, mas em casa mesmo, que às vezes você tem a oportunidade de jantar, né, de fazer aquela refeição em família, você não faz porque cada um come num canto e come do jeito que dá, come em pé e deixa de lado essa prioridade de algo que deveria ser tão assim, priorizado no nosso dia a dia, né? Exatamente. Doutor, uma pergunta que chega pra gente aqui é a dona Rosa, lá do Morumbi, aqui em São José dos Campos, gostaria de saber, problemas do estômago interferem no hálito? Olha que interessante. Esôfago aberto, cheio dos alimentos, volta pela boca, o que fazer? Digestão lenta, ela colocou aqui. Sim, com certeza. Esse mau hálito, ele pode se configurar como sendo uma doença, chamada halitose. Olha só. A maior parte hoje dessa halitose, dessa doença do mau hálito, ela advém da própria boca. Então, de má higiene de dentes, doenças nos dentes, gengiva e o que a gente chama de orofaringe. Mas pode vir também do estômago. Lembrar que da boca até o estômago a gente tem um tubo, que geralmente ele é fechado, mas em alguns pacientes ele pode estar aberto por mau funcionamento. E aí quando vem uma doença no estômago que diminui a digestão, que deixa o alimento fermentando muito tempo, o esvaziamento do estômago fica lentificado, aquela fermentação, aquele gás pode subir, pode acender novamente. Como, traduzindo assim, doenças do refluxo, doenças gastrites severas, entre outras coisas, podem ser. Então a gente sempre faz um fluxograma, teoricamente, de tratamento quando os pacientes nos procuram, e tem uma procura grande por conta disso. A gente passa primeiro com um dentista especializado, tem vários especializados nisso, nessa parte da halitose, excluindo as causas bucais que a gente fala, a gente vai para a investigação gástrica, até intestinal. Pode até ter um refluxo de bactérias, hiperproliferação de bactérias ruins, que a gente chama de desbiose intestinal, e causando essa proliferação excessiva de gases, entre outras coisas, odores fétidos que podem acender até a boca. E é interessante, né, realmente como o nosso corpo é uma máquina e uma máquina perfeita, né, porque você vê, às vezes um mau hálito, que é algo que a gente lida somente, às vezes, né, com nojo, a pessoa tá com mau hálito, e às vezes primeiro que a pessoa não percebe muitas vezes que tá, né, que nem ronca, a pessoa não sabe se ela ronca, né, ela percebe ali, a outra pessoa percebe e fala, né. Agora, no caso, por exemplo, do mau hálito, às vezes a pessoa não tá sentindo nada na questão digestiva ou intestinal, mas às vezes é ali o sinal, o primeiro sinal, né, porque se é ali que é o começo de tudo, né, doutor? Ela até comentou sobre ter acúmulo no esôfago, né, de alimentos. Isso é uma doença mesmo, né? A gente comentou aqui a respeito do dia a dia nosso, né? Aqueles que não têm doença do esôfago. Agora tem uma doença que a gente tinha muito antigamente, que era a doença de Chagas, né? E isso causava muito frequentemente o megaesôfago, que é um alargamento do tubo mesmo, né? E ele ficava tão grande que ele não funcionava direito e acumulava, de fato, muitas vezes o alimento, né? E poderia até dar um sinal sugestivo de halitose ser referente a isso, né? Com certeza. Mais uma participação aqui, Maria José, de São José dos Campos. Olá, boa tarde, parabéns pelo programa. Gostaria de parabenizar o Dr. Rogério Mariotto, sou paciente dele, sempre um médico muito atencioso e que sempre acolhe as nossas dúvidas e nos ajuda a entender o funcionamento do nosso corpo. Tá aí. Obrigado pelo carinho, sempre falo, acima de tudo, obrigado pela confiança que os pacientes depositam na gente. E até para o nosso ouvinte entender, né, Dr. Rogério e Dr. Walter, né, vocês disseram que são amigos aqui, mas é importante, nesses casos de pessoas que às vezes têm uma gastrite muito severa, que o doutor comentou, ou tem algum problema gástrico, alguma coisa assim, trabalhar junto, vocês trabalham em conjunto, porque às vezes as pessoas, né, vai em um médico e aí não resolve, fala, o doutor que não conseguiu resolver o problema, quando na verdade, às vezes precisa de um tratamento conjunto. Opa, com certeza, né, Rogério? Sem sombra de dúvida. A gente trabalha sempre num esquema do que a gente chama de equipe multidisciplinar. Ótimo. Ou até gostam até de falar de transdisciplinar.
porque a gente precisa de vários profissionais, nós não dizemos nem médicos, mas nutricionistas, psicólogos, endócrinos, outros profissionais da área médica, para nos auxiliar. A própria aparelho digestivo, ele é extenso e para a gente mesmo extremamente complexo. Tem coisas que fogem aos nossos conhecimentos, que fogem às nossas habilidades, que a gente demanda a necessidade de outros profissionais. Então não é só pegar e identificar o paciente, fazer uma endoscopia, fazer um exame, colocar um remédio para o paciente. O resto da vida, né? Eu preciso ajustar a dieta, eu preciso ajustar a terapia. Boa parte dessas doenças gástricas, intestinais, do aparelho digestivo, são de origem psicológica, que a gente fala, psicossomática. Então a gente precisa associar uma terapia psicológica, acertar a dieta do paciente, tem uma série de coisas importantíssimas. Eu acho um exemplo bastante comum que a gente vê entre nós. Pacientes meus têm muita gastrite, muita doença do refluxo gastroesofágico. Acaba que o Rogério que opera, eu encaminho para ele faz esse complemento, a gente opera juntos. E ao mesmo tempo ele tem pacientes com obesidade, porque ele opera a obesidade, eu ajudo ele também. E esses pacientes podem ter hemorroida, por exemplo, e eu faço essa cirurgia. Então a gente sempre está se complementando e é importantíssimo, né? Não só entre nós, como os nossos outros colaboradores da clínica, né? Que são psicólogos e nutricionistas, etc, né? Eu acho que essa questão, né, contemporânea de tratamentos conjuntos assim, são muito importantes, porque às vezes a gente realmente, como o doutor Rogério bem disse, né, mas a pessoa faz ali um exame, tem o diagnóstico, mas às vezes não é só uma medicação que vai resolver, né? Eu penso, por exemplo, uma pessoa que tem essa má digestão, às vezes é algum alimento que ela tá comendo que realmente não faz bem, ou é uma intolerância a algum alimento e precisa às vezes de um nutricionista para fazer ali um cardápio, orientar, ajudar, né? Ou às vezes tratar a questão da ansiedade, né? Como o senhor disse, porque às vezes a gente come rápido porque a ansiedade tá tão alta, tá tão elevada que a gente não come, engole ali, né? Como a gente diz popularmente. E acho que isso é válido, a gente entender, né, que o médico, por mais que tenha as especialidades, às vezes a gente precisa trabalhar em conjunto também, né? A gente costuma falar bastante entre nós que a gente não trata nem doença e nem órgão, né? A gente trata o paciente por inteiro, né? Então, isso é real, a gente é da nossa rotina do dia a dia e a gente até faz questão que a nossa clínica tenha esse tipo de acolhimento, né? Com certeza. Daniel, eu tava esquecendo do comercial, mas você já olhou pra mim aí com esses olhos azuis e a gente já vai pro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais aqui o tema de hoje, que é saúde digestiva. Até chegando várias perguntas aqui, prometo, pessoal, após o intervalo aí eu fico quietinho aqui e vou fazer a pergunta de vocês. Hoje a gente conversa com o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista, e o Dr. Rogério Mariotto, gastrocirurgião e cirurgião bariátrico. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, pontualmente, 13h, nós estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Hoje nós estamos conversando sobre saúde digestiva. Os nossos convidados são o Dr. Walter Miyamoto, coloproctologista, e o Dr. Rogério Mariotto, ele que é gastrocirurgião e cirurgião bariátrico. Hoje falando um pouquinho pra gente aí sobre esse assunto tão importante, de extrema importância. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos dar aquele recadinho pros motoristas sintonizados na FM 95.9 no coração do Vale. Trânsito. Trânsito. Muito bem, nós vamos começar a nossa atualização pela rodovia Presidente Dutra, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista tem o tráfego livre neste momento em ambos os sentidos. Aqui no trecho do Vale do Paraíba, o sinal é verde para o motorista, que trafega sem dificuldades. O mesmo acontece pelo corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, onde o sinal é verde para o motorista neste momento. Pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, o trecho de Planalto tem tempo nublado com neblina em pontos isolados, mas o trânsito é livre. Por isso, o motorista redobra a sua atenção por conta da baixa visibilidade. O mesmo acontece no trecho de Serra sentido litoral e sentido São José dos Campos. As condições de tráfego são boas, mas o motorista deve redobrar a atenção, porque em alguns pontos é possível perceber aí uma neblina, ao mesmo tempo parcialmente nublado. Também tem pontos com sol, mas nada aí que faça com que essa neblina se dissipe por inteiro. E é importante destacar também que nessa época do ano o motorista, claro, deve redobrar a sua atenção bastante com
com a visibilidade. E pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, principalmente para quem aí curtiu o final de semana em Campos do Jordão, levou a mamãe para passear, né? Inclusive hoje pela manhã lá, termômetro 3,5 graus aí, bem baixo, a temperatura mais baixa do ano. Por lá, neste momento, o tráfego na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em ambos os sentidos, o tráfego é bom, tem boa visibilidade, o motorista não encontra dificuldades. Abre aspas. Muito bem, nós continuamos com os nossos convidados de hoje, o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista, e o Dr. Rogério Mariotto, ele que é gastrocirurgião e cirurgião bariátrico, falando um pouquinho pra gente aí sobre saúde digestiva. Como eu prometi, vou para as perguntas dos ouvintes aqui, que é assim que a gente gosta, o pessoal participando com a gente, tirando as dúvidas. Tem a pergunta aqui, Dr. Walter, acredito que vocês dois vão poder responder essa daqui, Dr. Walter e Dr. Rogério, que é do Diego de Taubaté. E ele diz que tem muitos refluxos durante a noite, a ponto de acordar afogando, foi o termo que ele usou aqui. Geralmente ele evita comer algo após as 20 horas. Outra coisa, não posso comer feijão. Já tentei preparo e cozimento de várias maneiras, mas sempre quase instantaneamente dá a sensação de estufamento e gases. Ele colocou aqui até entre aspas, modo peixe baiacu. É o que o Diego aqui tá dizendo. E aí, o que vocês podem falar para ele? Refluxo, ao ponto aí de acordar afogando, foi o termo que ele usou aqui. Ele evita comer após as 20, mas sempre tem essa dificuldade. E a questão do feijão aí. Vamos dividir então? Vamos lá. Fala da parte de cima e ele fala da parte de baixo. Ótimo. É uma queixa muito comum. Isso pensa-se muito numa entidade que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença muito mal diagnosticada, muito mal tratada, porque a maioria das pessoas acham tudo é refluxo. É só dar um omeprazol, não sei se, desculpa, não posso falar nome. Pode falar, é só dar aquele antiácido, faz uma endoscopia, tá tudo bem, então, e todo mundo faz assim. Na verdade, é uma doencinha bem mais complexa do que parece ser. Não adianta só levantar o travesseiro ali, doutor. Não adianta só fazer isso. E ele é muito comum, exatamente essa sintomatologia que a gente fala, à noite. Por quê? De dia a gente tem uma ação de uma coisa chamada gravidade. Então o alimento ele entra pela nossa boca e o tubo digestivo pelo esôfago ajuda a descer pela gravidade e a compressão dele. À noite, a hora que você deita 0 grau na cama, você perde essa ação da gravidade. Então um paciente que já tem predisposição ao refluxo por uma alteração anatômica na transição do esôfago para o estômago, seja por uma doença, um mau funcionamento, o que seja, ele tem um alimento do estômago que tem livre passagem de volta para cima. É um tubo que fica aberto, indo e voltando o alimento. Então aquele alimento que ele ingeriu à noite está fermentando no estômago, gases, secreções líquidas, entre outras coisas, uma porta aberta para ele voltar para cima. E aí uma das indicações, por exemplo, a gente tem uma proibição, isso é para todo mundo, não é só para o paciente que tem refluxo, não. É uma contraindicação das pessoas, nós não devemos fazer, deitar logo em seguida que nós comemos. Porque ou a gente vai forçar muito essa válvula que impede o refluxo, ou a gente vai propiciar o refluxo. Então a ideia é, pelo menos 1 hora depois que a gente come, ingere algum alimento, fazer esse decúbito, deitar para poder descansar, relaxar. Então aquela sonequinha pós-almoço, pós-lanchinho, é gostosa, é maravilhosa, mas não é nada saudável. Por isso, procuramos por alimentos mais saudáveis, tipo saladas, ou de mais fácil digestão, mais fácil absorção pela noite, para fazer a janta, a ceia, ou até muitas vezes substituí-los por uma vitamina, por algum complemento nutricional, a fim de evitar esse refluxo noturno. E quando ele tem à noite, o que volta? Volta ácido, volta bile, volta gás. E o que acontece? Todas essas secreções são totalmente agressivas e inflamatórias para a nossa garganta, a famosa laringe. E aí ele volta sufocado, porque estava como se estivesse vomitando. Ele volta a secreção, pode ir um pouco para a garganta, e aí ele fica asfixiado e tudo mais, por conta do refluxo.
Então a gente precisa tratar urgentemente, usar medicação para impedir o refluxo dele, pensar numa possível cirurgia, acertar aspectos nutricionais do paciente. Então não é só chegar e dar remédio para ele. Eu tenho que acionar meu nutricionista para aceitar um cardápio adequado para ele. Eu tenho que fazer as orientações comportamentais. Eleva a cama, não come à noite, evita os alimentos tais, entra com a medicação, faz uma investigação completa com exames pertinentes para ver a anatomia e a fisiologia dele, se é tudo funcional, para identificar e se propor o melhor tratamento. Mas, no modo geral, não se pode comer e deitar logo em seguida. Doutor Walter, vamos complementar aí o feijão. Eu também gosto muito de feijão, viu? Quem não gosta? Essa síndrome do baiacu aí achei ótimo, hein? O senhor viu? A barriguinha do baiacu foi o que ele colocou aqui. E ele tem total razão. Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que pensar que o momento nosso pode estar relacionado a esse sintoma. Então, às vezes aconteceu um momento muito estressante, está numa fase meio ruim da vida, tudo corrido, e isso acaba levando a que você tenha vários problemas aí. Então, sempre minha recomendação é essa: começar revisando o que você pode fazer para diminuir um pouco o estresse emocional. A segunda coisa é que a gente tem alimentos realmente que fazem ter mais produção de gás. A gente chama de fermentadores. Então, tem alimentos como brócolis, alho, cebola, ovo frito e carboidratos em geral, e até mesmo o feijão. Eles podem, quando somados, dar muito estufamento mesmo. Então a recomendação não significa que tenha que parar de comer, mas sempre tentar fracionar eles durante o dia para que não fique estufando muito durante a noite. E o feijão é isso aí mesmo, ele tem uma composição dele que ele naturalmente ele dá mais estufamento. Então o que se recomenda atualmente é que você deixe ele de molho. Aquela história da avó é verdadeira. Se deixar ele de molho uma noite inteira, ele diminui um pouco essa fermentação na hora do cozimento e diminui um pouco essa sensação também, né? Mas é um pouco, né? E é tão perceptível, né? Digo isso porque cozinho em casa, vamos cozinhar, a gente vê ali aquela espuminha branca, né? Mesmo você deixando de molho, e eu consigo perceber como se fosse realmente uma fermentação, né? Então ficar de olho aí e tentar evitar, então, né? Se é o que te faz mal, como o Dr. Rogério disse, buscar um tratamento, entender o que está acontecendo. Será que é só isso? Será que é só o feijão mesmo? Ou é um conjunto de coisas aí e se tratar? Tem mais perguntas aqui, boa tarde. Aqui é o Marcos, esposo da Valdirene. Um abraço, Marcos. Por gentileza, qual seria a atitude preventiva mais importante para evitar doença grave, né? Gastrointestinal. Por gentileza, qual seria essa atitude aí? Parabéns pelo importante trabalho e entrevista. Se a gente pode eleger aí uma forma de prevenir esses problemas, principalmente essas doenças mais graves. O que vocês diriam aí sobre prevenção já? Isso é importantíssimo, né, Rogério? A gente até está passando agora o mês que a gente considera da saúde digestiva e vamos falar sobre o nosso evento um pouco mais adiante. Sim. Mas a gente tem que levar em consideração sempre idades, né? Então, 45 anos, mais ou menos, a gente já tem que se preocupar muito, principalmente com tumores e cânceres em geral, né? A colonoscopia já é indicada, a primeira delas aos 45 anos. E a endoscopia também, né, Rogério? Exatamente. Eu acredito, pensando no que ele está falando da forma mais grave da doença do aparelho digestivo, seriam os cânceres, né? Prevenir, a gente consegue prevenir com uma série de fatores, conhecendo os fatores de risco. Por exemplo, tabagismo, etilismo, hábitos alimentares, fatores hereditários. A gente consegue, acertando uma qualidade de vida do paciente, a gente consegue prevenir 100%? Não, mas a gente consegue talvez evitar ou diminuir um pouco a possibilidade do paciente vir a desenvolver. O outro modo é fazer um rastreio, que o Dr. Walter falou. A gente já começa com idades relativamente baixa, a fazer um rastreio para o câncer, tanto de cima quanto de baixo, do esôfago, do estômago, do intestino, com os métodos endoscópicos, endoscopia para cima, colonoscopia para baixo. A base de tudo, certo para vocês, é a alimentação. Então, hoje a gente está cada vez mais voltado para a área da nutrologia, que é a arte de estudar os alimentos, de prover o alimento saudável. E a gente vê que uma suplementação adequada, com uma alimentação adequada, a gente consegue prover vitalidade para o paciente, longevidade e evitar um monte de doenças, né? Sem dúvida. Mais perguntas aqui. Boa tarde, deixa eu ver aqui. Tem várias perguntas aqui. Boa tarde, eu sou a Rosângela do Residencial União, São José dos Campos. Eu fiz a cirurgia bariátrica
Olha, há 4 anos, desde que fiz a cirurgia, fiquei com desarranjo gastrointestinal. Isto é normal? O doutor também, que é especialista nessa área, mas também o doutor Walter, enfim, fiquem à vontade para responder a nossa ouvinte Rosângela. Normal, não era para ser. O desarranjo gastrointestinal que ela se refere, eu acredito que seja diarreia. E é uma das possíveis complicações pós-cirurgia bariátrica. Especialmente em relação a uma técnica cirúrgica, que é a técnica que a gente chama de bypass. Aquela que corta o estômago, emenda o intestino e tudo mais. Por alguns motivos. A gente perde a capacidade do nosso intestino, que varia aí de 4, 6, 8 metros, de ter total capacidade de absorção por esse desvio. Então a gente perde aí por volta de 1,5 metro, 2 metros de intestino para absorção. Então alguns pacientes têm uma dificuldade maior para absorção desses alimentos, e o alimento que ela come, e entendo só que essa diarreia, por exemplo, não é igual uma virose, que vai 10, 15 vezes por dia no banheiro. É uma evacuação tipo mais pastosa logo depois que come. A pessoa brinca e come e faz cocô igual pato. Come, já precisa ir pro banheiro meio que urgente. Não atrapalha, não limita a qualidade de vida do paciente, mas ele tem isso por desarranjo da anatomia dele próprio. Nós temos vários métodos e meios que a gente consegue amenizar ao máximo possível, mas depende muito da alimentação do paciente também. Isso reflete muito uma dieta com falta de fibra, falta de proteína, excesso de carboidrato. Então a gente brinca que a bariátrica a gente faz para o paciente viver uma vida normal, para curar uma doença e para ter uma vida normal. Se ele não tem uma vida normal, alguma coisa está de errado. Não é para viver com sofrimento. E ela diz aqui que fazem 4 anos que ela fez a cirurgia. Exato. Talvez retornar ao médico, né? Com certeza. Fazer a cirurgia bariátrica não exime o paciente de não mais acompanhar o tratamento. Eu até falei curar a obesidade, eu usei um termo errôneo. Na verdade, a obesidade não tem cura, ela tem controle. Mesmo que a gente faça a cirurgia bariátrica, nós devemos acompanhar pro resto da vida, porque é uma doença crônica. Então não adianta só operar e tchau, e vai embora. Tem que acompanhar pelo menos 2 a 1 vez por ano com o seu médico, seja o cardiologista, seja o cirurgião, o endócrino, para fazer os exames laboratoriais que vão estar alterados, para repor as vitaminas adequadas e acertar esses pequenos detalhes que vão acontecer, sem sombra de dúvida. Aliás, o senhor comentou sobre a obesidade, né, doutor Rogério e também doutor Walter. É algo que tem chamado muita nossa atenção. O senhor comentou aí bem, é uma doença a obesidade. Infelizmente, a cada dia que passa, mais e mais pessoas acometidas, até crianças, né, que é uma coisa realmente muito séria, e isso também interfere na questão da saúde digestiva, né? Tem uma relação muito forte, né? Exatamente. Os dados hoje é péssimo já a relação a incidência da doença no mundo. É a doença mais prevalente no mundo, é a doença que mais mata no mundo. No Brasil são cerca de 20 milhões de brasileiros com obesidade. E os dados são cada vez mais alarmantes, em torno de coisa de 2035, 2040, 80% da população no mundo estará com sobrepeso e quase 150% da população estará com obesidade. Então, se hoje já é ruim, a tendência dos próximos anos é piorar ainda mais. E a obesidade, ela faz o quê? Ela não é uma doença de um órgão específico, não é uma doença do estômago, não é uma doença do intestino. Sim. É uma doença difusa. Todas as células do corpo do paciente estão doentes. Então ele reflete inflamação no pulmão, inflamação na pele, inflamação neurológica, inflamação no intestino, inflamação no estômago. Então todos os órgãos de um paciente com obesidade não funcionam direito. Nenhum deles. Alguns mais, outros menos. Mas todos estão doentes. Então reflete na absorção de nutrientes. A gente a gente remete e vê dados do mundo científico. O paciente com obesidade, ele parece ser saudável, porque ele parece ter todos os nutrientes, às vezes faz exames laboratoriais, estão todos normais, mas na verdade é o contrário. Ele está escondido. É como se fosse uma ponta de um iceberg ali, os exames todos alterados, todos normais. Ele tem uma doença importantíssima, ele tem imunidade prejudicada, ele tem deficiências laboratoriais, sim. É isso aí que eu ia falar. Não à toa é inflamatório, que era um fator de risco maior para quem estava com Covid, né? Sim, a gente teve muita preocupação durante a pandemia com quem era obeso. E hoje a gente ainda tem como fator de risco para câncer intestinal, né?
Então são coisas que a gente tem cada vez mais visto que tem relação direta, importantíssimo, né? E hoje, até aproveito para falar sobre o Dia da Família por conta disso. Sim. Hoje é o Dia da Família, né? Nacional da Família. A gente tem visto com muita preocupação essa questão da obesidade infantil mesmo. Por quê? Porque a gente reparou que tem a ver com o padrão familiar e cultural. Então, muitos núcleos sociais ou familiares, eles têm inúmeras pessoas obesas lá. E parte desse tratamento é exatamente o que o Rogério falou. Se a gente não tratar o estilo de vida, não mudar isso, em 2 ou 3 anos está voltando a ser obeso novamente, né? Com certeza. Tem mais perguntas aqui, meu Deus do céu, vamos segurar esse relógio aí. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de perguntar aos doutores, tenho problemas de coluna do lado esquerdo, escoliose e de desgaste na coluna, dói muito, mas quando como algum alimento mais calórico, a dor aumenta ainda mais. Pode existir alguma relação coluna e intestino? Olha só, doutor. Essa pergunta aí, ela é capciosa, né? Porque realmente, assim, a gente na verdade tem como diagnósticos diferenciais, né? Então, todas as pessoas que têm dores lombares ou na lateral aqui, né, da barriga, a gente sabe que podem ter inúmeras causas e muitas vezes escondido. Então, as pessoas, o mais comum é acontecer, parece ter uma dor muscular mesmo, que na verdade não é. É uma dor que pode estar tendo um comprometimento intestinal, né? Então, sempre é importante a gente fazer essa investigação mais globalizada, tentando definir realmente de onde é a causa, né? Um órgão que é muito comum acontecer isso, por exemplo, é o pâncreas, né? Teve uma alteração de pâncreas, por ele estar um pouquinho mais posterior, ele dá uma dor como se fosse na coluna mesmo. E aí acaba dando problemas lá na frente, que a gente acha que é da coluna, mas na verdade é do pâncreas. Olha só, então tá aí. O nome dele é Ismar, ele colocou aqui. É o famoso poder, tudo pode. Mas bem típico, específico, não tem essa doença. Cabe uma completa investigação, né? Se incomoda, seu Ismar, procura aí, investiga, sempre muito importante, né? Tem mais perguntas aqui. Boa tarde, me chamo Alessandra, gostaria de saber quem tem mamilos hemorroidários. Isso, hemorroidários internos e papila anal hipertrófica. É caso cirúrgico, doutor Walter? Olha, tá estudando, hein? Tá vendo? O povo aqui tá pensando que é cada cultura. Vez que eu venho aqui, o pessoal tá animado. Aliás, vamos ter que marcar outro dia, viu? Porque minha pauta mesmo aqui, ó. Foi embora, né? Tá vendo? É isso aí. Qual que era a pergunta de um fim, perdão? Se é cirúrgico. Ah, sim. A gente consegue graduar. As primeiras graduações da hemorroida a gente consegue tratar clinicamente, não precisa operar. A gente consegue melhorar o estilo de vida e normalmente elas murcham. Agora passou de um grau que é um pouquinho mais avançado, ela fica muito inchada e grande, aí acaba que não tem mais opção, a gente tem que operar mesmo. E hoje, graças a Deus, existem muitas técnicas aí que a gente chama de técnicas não ressectivas, a gente não corta mais, a gente faz tudo por dentro, como grampeador, ultrassom, laser, e isso é muito bom. A recuperação é melhor, você tem menos dor e você consegue ter uma vida normal mesmo no pós-operatório. Agora, as papilas hipertróficas são coisas que crescem junto, ali em conjunto. A gente opera normalmente quando dá muito incômodo mesmo, senão também nada a se fazer. Então, cada caso é um caso, importante aí buscar um especialista, uma avaliação. Boa tarde, tenho gastrite, cuido da alimentação, evito carne, brócolis, couve, acelga, laranja, morango, manga, banana, batata em geral. Tudo me dá azia e refluxo. Médicos me receitam omeprazol, hidróxido de alumínio, tomo já há muitos anos. Esses medicamentos fazem mal de uso prolongado? Faço uso de água com limão em jejum para ajudar no refluxo. É a Ana do Santa Hermínia, em São José dos Campos. Oi, Ana. A situação não tá fácil para você não, né? Tá difícil, né, coitada? Talvez possamos pensar que o approach ali, o manejo esteja alguma coisinha faltando. Talvez não seja o excesso de ácido, porque tá dando antiácido e ela não melhora. Talvez seja uma outra entidade que a gente fala que é a falta de ácido. Então, assim como a gente tem a gastrite causada por acidez, nós temos a gastrite por falta de acidez. Ah, é? Nós temos a gastrite que a gente chama por hipo ou acloridria, ou seja, falta de ácido. E hoje está muito prevalente, muito comum no nosso meio pelo uso abusivo dos omeprazóis.
pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, que são drogas muito boas. Só aproveitar e já fazer o adendo dessa pergunta que ela fez. São drogas muito boas e muito seguras. O que acontece é que o uso a longo prazo, mesmo sendo drogas seguras, elas têm efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são cumulativos. E o longo prazo são o quê? 1 ano, 2 anos de uso de medicação, principalmente no que tange a absorção de vitaminas. E para mulher isso é especialmente importante, porque diminui a absorção de vitamina de cálcio, vitamina B12, entre outras que precisam do ácido para serem absorvidas. Faltando esse ácido, podem desenvolver doenças como osteoporose, osteopenia, entre outras, até demência. Foi cogitado, mas não é comprovado. Assim como o omeprazol não causa câncer, não causa Parkinson, não causa demência. Todos os artigos que produziram esse conteúdo já foram desmistificados e já foi comprovado que não causa. Mas podendo, a gente não usa. Então, se o paciente está usando há mais de 1 ano omeprazol todos os dias, alguma coisa tem de errado. Investigar, né, doutor? Investigar e propor um tratamento diferente. Agora, se ela faz tudo direitinho a dieta e usa o antiácido e não está melhorando, talvez esteja faltando ácido para ela. Ah, mas já toma água com limão de manhã. Talvez não seja o suficiente. Talvez eu precise repor alguma substância, um composto, um suplemento ácido para ela. Bacana. Mandar um abraço aqui pro motorista de Uber, o Donizete. A Monique, nossa companheira de missão, está aí no Uber e disse assim: Vanessa, o Donizete tá aqui. Tô no Uber com ele, tá ouvindo a Rádio Canção Nova. Um abraço pra você, Donizete. Um abraço, Monique. Obrigada pela sintonia e pelo carinho de sempre. Também tem mais uma pergunta aqui, mais 2 últimas perguntas. Olá, eu tenho notado um chiado estranho na garganta. Não vem do peito, tipo bronquite, sabe? Só que eu tomo domperidona e logo passa. E também tô sempre com dificuldade para engolir. Acho que vou engasgar. Tem alguma relação com a saúde digestiva? A pessoa não colocou o nome aqui. Sim. Para quem perguntou, com certeza tem. Pode ser, por conta do refluxo, aquela famosa laringite. Então ele tem um chiado, talvez um estridorzinho. A laringe é a transição da garganta para o esôfago. Então ali, estando um pouquinho estreitado essa passagem, pode ter dificuldade a deglutição e pode ter esse chiadinho, porque essa região também passa o ar para a traqueia. Então quando a paciente respira, o esôfago fecha, a traqueia abre. Quando o paciente vai comer, a traqueia fecha e aí o alimento passa para o esôfago. Se isso está inflamado, dificulta a passagem do alimento e a passagem do ar também, causando esse chiadinho. Então pode ser uma consequência do refluxo, essa laringite, essa inflamaçãozinha. Olha só. Daniel, tem uma última pergunta em áudio aqui? Pode ser? Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar um pouquinho, saber dos médicos aí, o que eles acham. Eu tenho problema, já fiz uma endoscopia e deu hérnia de hiato. Gostaria de saber se hérnia de hiato tem solução sem cirurgia. Eu vou ter que conviver com os sintomas que a hérnia de hiato me dá. Eu passei já no médico, o médico falou que não vai me submeter a isso, cirurgia, e não sei o que. Eu tenho muita azia. Gostaria de saber deles. Muito obrigada, viu? E parabéns por ter escolhido este tema. Obrigada. É a dona Maria do Carmo, do Galo Branco, aqui de São José dos Campos. Olha, eu queria só complementar que vocês estão com a pessoa certa aqui. Tá vendo só? O Rogério, ele fez a tese de mestrado dele sobre isso. Claro que é assim, né, doutor? O senhor vai responder nosso ouvinte aqui, mas não tem jeito. A gente já vai terminar o programa, viu, ouvintes? E a gente vai aqui já ver uma data para eles voltarem, porque, olha, tem muita pergunta aqui ainda. Dona Maria, essa foi bacana pra gente fechar com chave de ouro. Sim. Pra gente poder desmistificar algumas coisas que acontecem por aí. É muito comum a gente estabelecer a relação hérnia de hiato com refluxo. E ela é totalmente errônea. Não necessariamente quem tem hérnia de hiato vai ter refluxo. Não necessariamente quem tem refluxo é por causa da hérnia de hiato. O que pode acontecer, a presença dos dois, pode ser causa e efeito. Então, na presença de um paciente que tem refluxo, se tiver a hérnia de hiato, pode ser ali o causador ou pode ser ali o facilitador, mas não necessariamente um é causa e efeito do outro, não é obrigatório. Então essa relação não pode ser positiva. O que acontece ela é extremamente importante, ela é doentia quando ela é grande. Então uma hérnia de hiato acima de 3 centímetros, ela causa repercussão negativa para o paciente. Uma hérnia de hiato que a gente fala de até 2 centímetros, de 2 até 3 centímetros, ela não obrigatoriamente é doentia, que a gente chama patológica. Não necessariamente vai causar problema para o paciente. Ela é considerada normal até 2 centímetros de tamanho.
Então, falar para o paciente que ele vai operar só porque tem hernia de hiato, não existe isso. Hoje a gente opera basicamente porque o paciente tem refluxo, e é um refluxo que ele é intratável ao tratamento clínico, ele mantém sintomas quando você tira a medicação, ele fica dependente da medicação, ou quando essa hernia de hiato é muito grande. Então, é para ela conviver com isso? Não. Com a hernia de hiato, sim, se não for doentia, se não for a causadora do refluxo. Mas não é para ela viver com o refluxo. Se ela está vivendo assim, alguma coisa tem de errado. Ou está faltando remédio, ou está faltando uma possível cirurgia. Por isso precisa o approach ali, o manejo adequado para ela. Ouvir sempre mais uma opinião aí, dona Maria. A gente precisa encerrar, mas antes a gente não pode deixar de falar que neste mês aí, que tem aí esse dia dedicado aí à saúde digestiva, para você até que quer saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso, vai ter um evento, é isso mesmo? O Instituto Gastrovale vai realizar um evento no dia 28 de maio, doutor? É isso aí, a gente aproveitando agora o mês de maio, no dia 28 de maio, vai ser um domingo, nós da Gastrovale, nossa clínica, né, Rogério, a gente vai fazer um evento muito bacana no Parque Vicentina Aranha. É um domingo, às 9 horas da manhã. Convido todos a irem para lá, porque a gente vai ter lá palestras sobre a saúde digestiva, vamos ter avaliações de nutricionais e orientações, inclusive, com a nossa equipe de nutricionistas, e a gente consegue também levantar essa questão do lado psicológico, o que isso tem atrapalhado nossa vida diária, com a nossa equipe de psicólogas lá também. E vamos ter um túnel do tempo lá que vai ser uma surpresa para vocês. Olha só. Basicamente se você reconhecer as fotos e os momentos de filmes que tiverem lá, é porque já tá na hora de você fazer sua colonoscopia. Eita Deus! Então faz parte. Então dia 28 de maio, às 9 da manhã, no Parque Vicentina Aranha, entrada gratuita, sem inscrição, né, doutor? Isso, a entrada é gratuita, a gente vai estar lá no quiosque logo ao lado do parquinho, inclusive, dá para levar a criançada toda, é um ambiente bem familiar, e inclusive a nossa proposta é que, dentre as orientações nutricionais, a gente faça uma lembrete para as crianças também, como que tem que ser a alimentação adequada para a gente garantir o futuro aí do nosso Pimpolhos aí. Com certeza. Doutor Walter, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio Canção Nova, sempre uma alegria recebê-lo, até a próxima oportunidade. Obrigado de novo, é sempre um prazer estar por aqui. Doutor Rogério Mariotto, seja muito bem-vindo sempre, viu? Obrigada pela presença, foi muito bom tê-lo aqui conosco, até a próxima oportunidade. Que isso, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. E sem dúvida a gente vai marcar, viu, gente? Pode deixar, tem mais perguntas aqui, a gente vai deixar pro próximo programa, a gente marca com eles em breve para falar sobre esse assunto aí. Como o Daniel diz, a gente fica até 2 horas de programa aqui, que tem pergunta, né, Daniel? Mas assim a gente já vai caminhando, então, encerrando o programa aqui nessa segunda-feira, agradecendo a sua companhia, a sua participação, e não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na sexta-feira, dia 19, com mais um tema para você. Uma excelente semana, boa tarde a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Abre aspas.